E aí, galerinha, voltamos com mais um bloco do Estatuto do Idoso. Vimos no bloco passado, não é? Principalmente o artigo 27 e o artigo que trata da comunicação, não é? Em relação à violência do idoso. São dispositivos importantíssimos, né? Que é o artigo 19, a quem deve haver a comunicação. Diz para vocês, ó, grife isso aí, que isso é muito importante. E pedir para vocês também grifarem o artigo 27, que trata da questão da discriminação, limite de proibição de limite máximo de idade em concursos ou qualquer trabalho ou emprego, e deu exemplo aí da súmula do STF, a súmula 683, que trata de limitação de idade. E essa limitação de idade, na súmula, ela determina que não fere o princípio da igualdade, a limitação de idade em concurso público, desde que sejam observados 2 pontos. Primeiro, a natureza do cargo a ser preenchido e existe uma previsão legal. Bem, foi aí, nós paramos aí nesse dispositivo. E agora vamos retomar aqui esse bloco, não é? Observando aí ainda o artigo 27, porque faltou eu falar do parágrafo único desse artigo 27. Então vamos lá. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Olha, preste atenção. Hoje, a questão da idade é um dos critérios de desempate em concurso público, mas não é o primeiro critério de desempate. Então, hoje você tem outros critérios de desempate. Por exemplo, a maior nota na específica é um critério de desempate. Aí vem, se você tem do júri, tem participação do júri, é outro critério de desempate. E o limite de idade. Então, hoje, em concurso público, você não tem como primeiro critério de desempate a idade, tá certo? Pode ter? Pode. Isso fica a critério do órgão que vai realizar o edital. Se o edital diz que os critérios são, primeiro critério, que geralmente é o mais comum, critério de desempate nas notas específicas, nas disciplinas específicas. Beleza. Aí coloca lá. Segundo critério, desempate na geral. Terceiro, tribunal do júri. Ou pode ser o limite de idade. Então, tudo isso são critérios de desempate. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o limite de idade é critério de desempate? Mas hoje a maioria dos concursos ele não está como primeiro critério de desempate, tá certo? Artigo 28. O poder público criará e estimulará programas de... O poder público criará e estimulará programas de profissionalização especializada para os idosos. Profissionalização especializada para os idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas. Segundo, preparação de trabalhadores para a aposentadoria com antecedência mínima de ano por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania. Então, mais uma vez aí, ó, você trabalhando profissionais para que ele possa estarem capacitados, né, para os idosos.
estímulos às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho. Então, um dos exemplos disso é a McDonald's, né? A McDonald's estava com um trabalho aí para contratar idosos. A gente também vê muito isso em supermercados, né? Aquele cara que embala, né, o produto, né? Colocar o idoso ali para embalar os produtos ali. Então, é um exemplo, né, de empresas privadas que estão buscando esses idosos para trabalharem aí, tá? Previdência Social. Eu acho o assunto mais chato aí, dentro do nosso programa, é a Previdência Social, tá? Porque tem que decorar muita coisa, muita besteirinha, muitas minúcias, e tem que decorar. Porque quando se pede o Estatuto do Idoso, você não tem hoje tantas questões, não é? Muitos concursos tratando do Estatuto do Idoso, então a gente ainda não tem uma noção de banco de questões para dizer, olha, isso aqui é o que mais cai. Então, esse assunto não cai. Então, esse é o grande problema ainda da gente trabalhar ainda com o Estatuto do Idoso. Você ainda não tem um banco de questões que a gente possa dizer, esse assunto vai cair, esse assunto não vai cair. A gente tem alguns dispositivos que a gente vê sempre caindo em prova. Como eu disse, artigo 19, artigo 27, são dispositivos que o artigo 2º do Estatuto do Idoso, tá? São dispositivos que sempre estão caindo, mas assuntos como, por exemplo, o Estatuto do ECA para a Guarda Municipal, que tem esse assunto, não cai, porque em todas as guardas municipais esse assunto nunca caiu. A gente tem uma noção, mas no caso do Estatuto do Idoso não, principalmente aí para as guardas municipais. Não são todas as guardas municipais que pedem o Estatuto do Idoso. Geralmente você tem o Estatuto do Idoso aplicado em provas de tribunais e provas de Ministério Público. Então, vamos trabalhar aí Previdência Social, tem que estudar, tem que decorar, tem que ver. Os benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral de Previdência Social, o famoso RGPS, tá? Esse é o famoso RGPS. Observarão na sua concessão critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais incidiram contribuições nos termos da legislação vigente. Meus amigos, isso é outro dispositivo, tá aí, mas a gente vê que é só aí na lei. A gente vai ver que no correr aí dos dispositivos, né, a ideia é que a aposentadoria, a ideia é que o salário, ou seja, o salário da aposentadoria, acompanhasse a inflação. Mas não é isso que acontece. Às vezes, não é? Você tem uma inflação muito alta e você não acompanha aqui o percentual. O que acontece? A inflação sobe e o salário permanece. Então é muito comum, você conhece parentes, até mesmo seu pai, seu avô ou outras pessoas, em que o cara se aposentou com 3 salários mínimos e hoje aquela aposentadoria corresponde a um salário mínimo. É isso, porque não houve o acompanhamento, né? As coisas subiram e o salário não foi indexado como deveria ser indexado. Então, a inflação subiu e não houve o acompanhamento. Aí o parágrafo único diz: os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados na mesma data de reajuste do salário mínimo, não é?
pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do seu último reajuste, com base em percentual definido em regulamento. Só que o percentual do salário mínimo é muito baixo em relação à inflação. A inflação percentual, o inflacionário, é muito mais alto que o percentual do salário mínimo. Então, o que é que vai acontecendo? Vai subindo e o salário, a aposentadoria, não vai acompanhando esse índice inflacionário. Por quê? Porque o índice de aumento do salário mínimo é mínimo. Então, hoje, por exemplo, você tem ideia de estudos, hoje o salário mínimo, no mínimo, deveria corresponder a R$ 1.500. No mínimo, a R$ 1.500. Não chegamos a R$ 1.000. Então, veja aí como está. Imagina o cara que se aposentou, né, que o salário dele não vai acompanhar esse ritmo inflacionário. É um problema. Artigo 30. A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão da aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte no mínimo o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data de requerimento do benefício. Veja, pessoal, você ter segurado é aquele que contribui. Segurado é aquele que contribui para o regime geral de previdência social, o famoso RGPS. Então, o cara que contribui, ele é contribuinte. Mas vamos imaginar que esse cara foi demitido. Começou a trabalhar tarde, foi demitido, por exemplo, ele começou aos 30, foi demitido aos 45 anos ou foi demitido aos 50 anos. Deixou de ser segurado e não tem mais condições de trabalhar. O que vai ser observado? Ele vai ser aposentado, desde que seja observado o quê? O período de carência ou o tempo mínimo de contribuição, que hoje é de 15 anos. Então, hoje são de 15 anos. Então, você tem aí mais ou menos 15 anos aí, então você tem, não é? Direito à aposentadoria proporcional, tá certo? Aposentadoria proporcional, tá? Então, agora, está se falando, né, dessa reforma da Previdência aí é bronca, porque pela reforma da Previdência, essa carência vai aumentar de 15 para 20 anos. Então, para o cara se aposentar proporcionalmente, ele teria não mais 15, mas sim 20 anos. 20 anos. Então, realmente é um problema aí, né? Que dá mais ou menos 15 anos. Faz aí a conta, meu amigo Everton. Divida aí 180 contribuições por 12. 180 contribuições por 12. Dá mais ou menos quanto aí? 15 anos. Pronto, é isso mesmo. Queria ter certeza. Então, são mais ou menos 180 contribuições. Tá certo? Então, você tem que ter, no mínimo, ter contribuído, não é? Ter 180 contribuições, que corresponde a 15 anos, para ter direito à aposentadoria proporcional. Lembrando que 20 anos, se essa reforma da Previdência passar, tá? Parágrafo único. O cálculo do valor do benefício previsto no CAPT observará o disposto na lei, né? Lei 9.876, ou não havendo salários de contribuição recolhidos a partir da competência de julho. Essa lei 8213 é justamente
a lei previdenciária, tá certo? Hoje, essa lei é que regula o sistema previdenciário. A lei 8213, que determina, né, é a lei da aposentadoria, é a lei que regula o sistema previdenciário, essa lei 8213. O pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuados com atraso, né, por responsabilidade da Previdência Social, será atualizado pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do RGPS, verificado o período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. Aí você tem uma database, né? O que é a database? É como se fosse o dissídio do trabalhador. Então, o correto é, aí grife isso aí que geralmente cai, tá? Então, o aumento, o percentual de aumento do aposentado deverá sempre ocorrer no dia 1º de maio. Então, dia 1º de maio seria o dissídio, né, dos aposentados, o aumento também para os aposentados. Da assistência social. Então, saímos da Previdência para a assistência social. E ele determina o seguinte, no artigo 33. A assistência social aos idosos será prestada de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Então, todas as vezes que vocês viram esse termo aqui, ó, LOAS, é Lei Orgânica da Assistência Social. Então, a assistência social aos idosos será prestada de forma articulada conforme os princípios e as diretrizes previstas na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde, ou seja, o SUS, e demais normas pertinentes. Aí presta atenção nesse artigo 34. Aos idosos, a partir de 65 anos, que não possuem meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo. Meus queridos, vejam só. O idoso que trabalha, ele tem direito ao quê? À aposentadoria. Então, o idoso que trabalha, ele tem direito à aposentadoria. Ele tem direito à aposentadoria proporcional, nós já vimos, quem tem que ter no mínimo 15 anos, ou 180 contribuições, ou se ele nunca tiver trabalhado, ele nunca trabalhou, e a família não tem condições de sustentá-lo, ele tem direito a um benefício. Vejam, a aposentadoria está ligada à Previdência Social. O benefício está ligado à assistência social. Qual é a diferença? Aqui ele não perde. Aqui ele pode perder a qualquer momento. Tá certo? Então aqui ele pode perder a qualquer momento. Aqui é um benefício. Ele não está aposentado. É apenas um benefício. Por isso que está ligado à assistência social. É um programa de governo que dá para aqueles idosos que não têm condições, nunca trabalharam, ou que não ainda trabalharam, mas não tiveram tempo de carência, desde que eles tenham, no mínimo, 65 anos, eles têm direito ao quê? A um benefício. Tá certo? Tranquilo?
Parágrafo único do artigo 34. O benefício já concedido a qualquer membro da família, nos termos do caput, não será computado para fins do cálculo de renda familiar per capita, a que se refere a LOAS. Ou seja, se já tiver um membro da família recebendo esse benefício, o idoso também poderá receber, porque não trata-se de salário, e sim de benefício. Todas as entidades de longa permanência, ou chamada casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviço com a pessoa idosa abrigada. No caso de entidades filantrópicas, ou seja, que é uma entidade filantrópica que não visa lucro, ou casa-lar, é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade. Então, você tem casas de idosos ou casas de retiro, né, que são pagas. Aí o parágrafo 1º, justamente o artigo 35, justamente trata dessas casas de retiro pagas, e o parágrafo 1º trata daquelas casas filantrópicas, tá? O Conselho Municipal do Idoso, parágrafo 2º, Conselho Municipal do Idoso ou Conselho Municipal da Assistência Social estabelecerá a forma de participação prevista no parágrafo 1º, que não poderá exceder a 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. Então, obrigatoriamente, né, para que o idoso continue com sua renda. Parágrafo 3º. Se a idosa for incapaz, caberá ao seu representante legal firmar o contrato a que se refere o caput deste artigo, ou seja, o artigo 35. O acolhimento de idosos em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar caracteriza a dependência econômica para os efeitos legais. Muito bem. Artigo 37. Habitação. Outro ponto importante aí, habitação. Esse ponto de habitação também é aquele que a gente fala quando fala em previdência, em assistência social. São pontos que podem ou não podem cair em prova, tá certo? A gente está trabalhando tudo isso justamente, mais uma vez, porque você não tem um grau de questões que você possa ter discernimento, se vai cair ou não aquele determinado assunto. Então, a gente tem que ver tudo. Se eu fosse apostar, eu não apostaria nem em previdência e nem em habitação, tá? E nem em assistência social. Mas é uma aposta. Se você tem condições de estudar tudo, estuda tudo. Então, vamos lá para a habitação. O idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta. Família natural é aquele, né, com os filhos. Ou substituta é aquela que ele é colocado. Ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar. Ou ainda instituição pública ou privada, que seriam os asilos. Parágrafo 1º. Assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. É o abrigo, não é, público, não é, ou em casas filantrópicas. Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. Parágrafo 3º. As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles,
bem como provê-los com alimentação regular e higiene dispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes sob penas de lei. Vamos ver só. Quando você quer abrigar o idoso, você tem que criar condições para que ele possa, não é, habitar naquele local. Então, obviamente, você não pode ter tapetes para que ele não possa tropeçar. No banheiro, você tem que ter aqueles locais, né, onde ele possa se apoiar. Tá entendendo? Então, tudo isso está dentro da legislação pertinente para que a casa possa abrigar esses idosos. Principalmente porque idoso, a questão dele cair é muito mais fácil, né? Então, levar uma queda, então por isso que você tem que adequar a casa ao idoso. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados, com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte. Outra balela, porque apesar de estar na lei aí a questão da porcentagem, a gente sabe que muitas financeiras não financiam casa para o idoso por conta de quê? Da expectativa de vida. Mas está aí na lei. Vamos lá. Então, reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento ao idoso. Então, você fez programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, ou seja, Caixa Econômica Federal. Aí a Caixa Econômica Federal fez um empreendimento. Preste atenção. 3% das unidades devem ser reservadas para os idosos. Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso. Então hoje você tem academia, né? Hoje você tem os profissionais aí da área de educação física trabalhando nas praças com os idosos da terceira idade, academia da cidade, né? Então, um programa muito interessante que estaria dentro desse dispositivo. Eliminação de barreiras, olha para aí, eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para a garantia da acessibilidade ao idoso. Aí você tem. Você tem isso? Não. Você não tem isso em relação à acessibilidade do deficiente físico, que tem na lei, não é? De proteção ao deficiente físico, também tem na lei, tem no idoso e ninguém faz absolutamente nada. Critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. Parágrafo único. As unidades residenciais reservadas para atendimento a idosos devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo, obviamente, né? Para que o idoso não possa, principalmente nos locais onde não tenha elevadores, para que eles não possam subir escadas, tá certo? Então, meus queridos, a gente terminou aí mais um bloco, né? Que o próximo bloco vai falar de transporte e muito interessante por conta da questão da gratuidade. Então, esse bloco a gente termina para a gente não começar transporte e dar aquela paradinha, tá certo? Então, até mais, até o próximo bloco do Estatuto do Idoso.